E agora, para falar aqui sobre esse assunto que é tão importante, eu quero chamar a Priscila Trisca. Ela que é corretora de imóveis da Trisca Homes. A Priscila atua há mais de 14 anos como corretora e é broker associate da Trisca Group, com mais de 500 milhões em vendas. É a empresária brasileira mais premiada no setor. Ela também é CEO da Biz Entertainment, pioneira na produção cultural de brasileiros nos Estados Unidos, que está completando 10 anos. Ela, por 2 anos, do Conselho de Cidadãos do Consulado, 7 anos Conselho do LEAD, e agora ela é board do Media América. E ela também é sócia fundadora da Trinca Real Estate no Brasil. Uau, muita coisa. Parabéns, Priscila. O Paulo Schneider, que é consultor e especialista em imóveis comerciais, residenciais e corporativos. Bem-vindo, Paulo Schneider. Com mais de 30 anos de experiência em imóveis comerciais, residenciais e corporativos, Paulo é especialista no setor e atua como consultor de oratória para executivos. Com trajetória de sucesso em Boston e na Flórida, é reconhecido por sua liderança em grandes movimentações de investimento. Ele que veio lá de Boca, diretamente. Bem-vindo. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Também vou chamar agora Léo Martins, CEO broker da The Florida Lounge Realty. Executivo e investidor com 30 anos de experiência em negócios internacionais, é também cofundador da One Investment Group, holding com atuação em corretagem e administração de imóveis, design de interiores e construção. É isso? É isso. Muito obrigada, bem-vindo. Obrigada. Obrigada a você. Uau, que responsabilidade, gente. Priscila. Muito prazer. Prazer, senhores. Obrigado por estar aqui hoje. E a todos nós, né, compartilhando conhecimento, que é o que faz a diferença na vida de todos nós. Vou iniciar com a Priscila. Priscila, antes temos a primeira pergunta. Com a sua experiência de mais de 12 anos no setor e com um histórico expressivo em vendas, quais são as principais tendências que você enxerga hoje no mercado imobiliário residencial aqui na Flórida para os investidores brasileiros? Primeiramente, obrigada, Glaucio, parabéns pela organização do evento, obrigada, Renata, pela apresentação e obrigada a vocês por compartilhar esse palco aí comigo. Eu estou nos Estados Unidos há mais de 26 anos agora e o perfil dos brasileiros investidores mudou bastante, né? Desde que a gente começou a vender imóveis há 14 anos. Antigamente, os brasileiros vinham alugar um imóvel, comprar a primeira casa e hoje em dia eles começaram a comprar a primeira casa e depois a casa de investimento, que é a casa de férias. Depois a sua casa de férias e o seu primeiro negócio. E hoje em dia eles já mudam para cá com as famílias, já fazem investimentos com holding, com offshore, e compram mais e mais imóveis. Hoje a gente vê uma diferença grande na busca por imóveis 55+, né, que é um crescimento. Nosso estilo de vida, hoje em dia, ele é muito mais avançado. A gente busca saúde, a gente busca outros tipos de lifestyle, de estilo de vida. Então, esses condomínios são algo que o brasileiro lá no Brasil, o empreendedor no Brasil, está prestando atenção e aqui a gente também está prestando bastante atenção. Esse é um foco um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas a gente vê esse caminho aí. O Léo vai poder falar o ponto de vista dele também. Acho que agora vai, né? Eu não sei se você pediu minha opinião por causa dos 55, que eu faço 55 ano que vem. Aí eu já estou entrando... Não, mas é verdade, o perfil do brasileiro mudou muito. Ele está vindo muito mais preparado do que antes. Antigamente ele pensava em mudar, agora ele pensa em investir primeiro. Então eu concordo 100% com a Trisca. Acho que é o novo caminho, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente atende um brasileiro muito mais preparado, né? Ele já tem amigos que dolarizaram patrimônio, ele já conhece o mercado. A gente não precisa mais fazer parte, talvez, de todo o processo da transação, de ensinar a parte burocrática de abertura de empresa, indicar nossos parceiros de financiamento. Muitos deles já estão vindo muito mais preparados, muitos deles já têm o dinheiro dolarizado ou nos Estados Unidos ou fora do Brasil, né? Infelizmente ou infelizmente,
né? Para a gente é felizmente, para eles, infelizmente, a economia no Brasil não está muito favorável, então eles estão pensando e estão agindo, estão dolarizando o patrimônio e a gente precisa direcioná-los aí para como está o mercado. A gente não foca no brasileiro comprando aqui, mas sim em que parte da cidade está em desenvolvimento no geral, né? Então a gente não vende para o brasileiro, a gente vende para um investidor que você está pensando em cuidar do dinheiro dele, onde que ele colocaria esse dinheiro para ter um melhor rendimento, valorização e melhor retorno do investimento dele. Inclusive, no norte, as pessoas que moram no norte, o sonho de muitos é ter algum imóvel aqui na Flórida, ou quando, né, for os 55 plus, nós queremos um pouco mais de qualidade de vida. Estou quase lá também. Obrigada, Priscila. Temos mais uma pergunta que muitos brasileiros procuram: a segurança, rentabilidade ao investir aqui nos Estados Unidos. Quais os cuidados e as estratégias que você recomenda para quem deseja começar a investir, aquele que ainda tem só a sua primeira casa, ou, se está no Brasil, pretende investir aqui e minimizar esses riscos neste processo? Eu vou juntar essa pergunta com uma dica um pouquinho maior. Eu falo que eu tenho uma dica de milhões, né? E aí vocês concordam comigo ou não, mas independente de se é para investir num imóvel, que você precisa primeiro ter direcionamento de um profissional licenciado no mercado. Essa é a dica número 1. Quem está te direcionando, quanto tempo essa pessoa trabalha no mercado, e você vai escolher o seu corretor ou por afinidade, ou por indicação, ou por experiência, né? Juntando tudo isso e confiar mesmo nos parceiros que essa pessoa te indica. Essa é uma grande dica, é o que vai te levar aí mais longe, com certeza. Mas a dica de milhões, independente se você está investindo em imóvel, abrindo um negócio, como a pessoa do hotel aqui estava falando, é que para qualquer tipo de mercado que você vai investir nos Estados Unidos, como brasileiro, como estrangeiro, aprenda a cultura americana. Aprenda a cultura americana. Isso vai fazer diferença na sua vida no geral. Por quê? Porque se você não aprende a cultura americana e vai abrir um restaurante, provavelmente ele não vai dar certo. Não adianta se você era dono de restaurante no Brasil, se você era dono de hotel no Brasil, como ele deu o exemplo aqui. A gente, como brasileiro, a gente reage diferente, mesmo sendo brasileiro, morando aqui nos Estados Unidos. A gente sai para jantar mais cedo, né? Diferente do Brasil. A gente consome coisas diferentes, a gente reage a tudo que está disponível no mercado para a gente diferente. Então, independente se é imóvel ou outro tipo de investimento que você vai fazer aqui, se é restaurante, se é hotel, se é um bar, enfim, independente que for, aprenda a cultura americana, o paladar americano, como que a gente reage ao produto que você está nos vendendo. E quando você aprende isso, tudo muda. Senão, a gente viu aí exemplos de restaurantes famosíssimos em Miami que abriram e fecharam, mesmo com todo o nome, todo o know-how e toda a experiência que eles têm em outro país. Mas quando você está mudando para cá, se você está investindo ou dando uma dica para o seu cliente, peça que ele estude aquele mercado e não só abra um negócio, não deixe ele colocar o dinheiro dele ali sem ele entender o que ele vai fazer, sem ele saber o custo daquilo e sem ele saber a rotina do consumidor dele nos Estados Unidos. Obrigada, Priscila. Ressaltando, como a Priscila falou e vários aqui falaram, a pessoa que está lhe atendendo, ela é licenciada para atuar no Estado? O que ela tem de referência? Então, isso nos blinda da gente não cair em armadilhas. E quanto tempo de experiência é o mais importante, na minha opinião, porque ela vai te mostrar resultados concretos. Agora, eu vou passar para o nosso querido Paulo Schneider. Inclusive, meu esposo lhe mandou um abraço. Nos conhecemos no Toastmaster em Boca Raton. Olha só que bacana. Que bacana. Então, pergunta para você, Paulo. A parte de tantas oportunidades de negócios para investimentos em busca de renda passiva, com as margens aumentando ano após ano já registrada dentro do contrato vigente, além da valorização do imóvel, quais são alguns dos melhores investimentos que o investidor deve focar hoje? Essa pergunta é boa, acho que a audiência toda vai gostar, inclusive quem está nos assistindo online. Mas eu deixei um bloquinho para vocês anotarem exatamente essas 3 vertentes aí, tá na cadeira de vocês. Mas eu quero antes agradecer à organização, em nome do CEO
Uchoa. E eu acho que o que vocês colocaram de profissionais aqui, doutor Uchoa, eu vi passar nesse palco grandes talentos. Gente que realmente mostra a capacidade, o profissionalismo que nós, brasileiros como um todo, precisamos aqui para dar esse apoio ao nosso imigrante que vem para cá. Então, quem passou por aqui, eu tenho certeza que os que vêm depois da gente também são grandes profissionais. Então, parabéns à organização por este evento, pelo profissionalismo que está aqui. Eu fico muito lisonjeado com isso, estou aprendendo muito. Mas a pergunta é a seguinte: o que é hoje, no meu ponto de vista? Como a gente já trabalha há muitos anos no mercado, acho que todos nós temos uma vertente que achamos mais lucrativa para o nosso investidor, e é o nosso trabalho. Buscar negócios que trazem resultados para o nosso investidor. Por quê? Porque nós vivemos de referência. O nosso nome está sempre no mercado. Quem é o melhor para mim na minha área? Então, hoje eu vou falar de 3 coisas com um potencial de investimento um pouco maior. Tem muitas oportunidades, mas as 3 que eu vou falar para vocês são 3, no meu ponto de vista, dentro do meu quadro de experiência. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, vamos começar de trás para frente. Eu acho que o melhor negócio, no terceiro ponto, nesse quesito, são imóveis em pré-construção. Se você não quer lidar com inquilinos, se você não quer lidar com renda passiva, se você não quer lidar com nada desse tipo de coisas e cuidar de inquilinos e reformas de casa. Pré-construção é um negócio gigante, mas você precisa saber quando, aonde entrar e a hora de entrar. E, logicamente, você já falou aqui de profissionais, vai muito além da licença, vai da experiência também. Porque qualquer um pode tirar uma licença aqui, e está aqui, até cachorro tem licença aqui, eu sempre falo isso, pessoal. Então, depende da experiência do profissional que você escolhe, que isso é importante. Mas por que a pré-construção é um bom negócio? Para você entrar e ter esse retorno gigante que muita gente tem, você tem que ser um dos primeiros 10 ou 20% dos investidores. Passou disso, você já pega uma beirada muito pequena, quase que 0 até o final do projeto, que normalmente tem que ser entregue em 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos nesse prazo. Mas o mais importante de tudo isso é a construtora que vai construir, tem que ser uma construtora gigante, com um número de imóveis acima de 300, 400, seja eles propriedades, casas unifamiliares, né, ou townhomes. Porque isso é importante, que quando você entra nessa margem desses primeiros 10 ou 20% de investidores, ao longo do projeto de construção, as construtoras vendem em blocos. E eles vendem primeiro o bloco A, e depende do mercado, do movimento, o bloco B já tem aí um acréscimo de 5, 8, 10%. E assim vai sucessivamente até o final do projeto. Enquanto o projeto termina e a chave é entregue, você tem seu rendimento de 15%, 20%, 25%, depende das áreas, e aí está o seu lucro sem você fazer nada. Mas olha que interessante, você compra um valor, digamos, $500 mil, vamos dar um exemplo. Ele aumenta, vai para 600 mil, tá? No final dessa jornada, na hora da entrega da chave. Você investiu 30% em cima dos 500 mil, são 150 mil. E você agora tem um rendimento de $100 mil sobre os 150 que você investiu. Ali que está a chave do negócio. Aí depende de você se quer seguir com o negócio ou não, mas a rentabilidade deu esse retorno para você com investimento de 30%. O segundo ponto, que é uma escala de investimento maior. E é uma grande jogada de mestre, precisa ter um pouco de conhecimento, que são self-storage. Muitas self-storage são prédios para você alugar espaços pequenos, dessas gaiolinhas que tem aí, para você depositar essas coisas que restam de casas que não cabem dentro de um apartamento, não cabem dentro de uma casa, e você precisa de um espaço ali. Como que é? Bugiganga, olha. Então, esse é um grande investimento, porque ele tem um custo operacional bem pequeno. Você opera um negócio gigante com 3 ou 4 funcionários, todo com sistema de pagamento eletrônico, cartão de crédito em cima da conta. Chegou dia 1º, o pagamento não passa, você não abre mais o seu depósito.
Não importa o que está lá dentro, você não abre mais. Se você não pagar em 90 dias, vai para leilão. A empresa dona do prédio coloca em leilão, tira o valor que está devido e o resto, quem vai comprar ou quem vai fazer o leilão fica com isso, ou divide com o próprio proprietário do prédio. E, por fim, que é o primeiro investimento, o melhor investimento de todos eles aqui com renda passiva, são clínicas médicas. Se você quer realmente investir, pesado, aí nós estamos falando de 3, 4, 5 milhões ou mais, este é um gigante investimento. Por quê? Porque o médico não quer mudar, ele quer ficar aqui, ali por vida. Tem médicos que ficam 20, 30 anos no mesmo lugar pagando aluguel, porque ele tem toda uma geração, 2, 3, 4 gerações de famílias que vêm seguindo ele como o médico da família. Isso é muito importante entender, mas precisa de capital investimento ali. O retorno disso aí, fantástico. Baixo custo de operação, por quê? Porque dentro do escritório, consultório médico, toda a reforma é por conta do inquilino, no lado comercial, que é uma ótima coisa. O contrato, para quem não entende sobre contrato comercial, se você fizer um contrato de 3, 5, 10 anos, o que é bonito, o aluguel já está registrado, ano após ano, o aumento do aluguel já está registrado dentro do próprio contrato. Você assina um contrato de 70, 80, 100 páginas, às vezes, e o ano 2 já tem a tabela de aumento do aluguel ali dentro. Ano 3, assim, 4, 5 pelo tempo do contrato. E você não precisa correr atrás do inquilino, olha, esse ano eu preciso aumentar o aluguel. Já está lá, do dia 1 que ele assina esse contrato, ele já sabe que ele vai pagar no ano 2, no ano 3, no ano 4. Uma maravilha. Então, se você pensa em investir e ter algumas desses resultados dos melhores investimentos que tem no mercado, estas são as melhores 3, na minha opinião, formas de investir a longo prazo, com um bom retorno, mas precisa de um capital mais alto. Obrigada, Paulo. Uau! Diversificação, que aula, né, gente? Depende do objetivo de cada um de nós, né? Então, ele deu várias opções para a gente, algumas que, novas até, essa do storage. Na realidade, sim, bugigangas, o excesso que as pessoas guardam, né? Léo, vou passar para você agora, Léo. E essa pergunta aqui eu gosto. De que maneira as taxas de juros que estão elevadas hoje, elas estão impactando o mercado de investimentos, né, imobiliário nos dias de hoje? Tá bom, deixa eu... Primeiro, difícil falar depois do Paulo, que ele fala de uma forma eloquente. E, além disso, a gente bateu um papão antes de entrar e eu não sabia o que perguntariam para ele, né? Só que agora o meu time está no Brasil com um dilema. Se faz o meu corte ou dele. Porque a gente tem um projeto de uma clínica em Apópica, que é um projeto de 6 milhões, e a gente está terminando de construir um prédio comercial e atrás tem um terreno com self-storage. Então, o pitch de venda, ele que fez. Então, agora vai ter o corte dele, não tem jeito, eu não vou nem... Né, vou ter que pagar a comissão agora para o Paulo. Tem licença, não tem problema, split. Mas falando agora dos juros, eu acho que os juros, ele primeiro depende de qual ator no mercado a gente está falando. Né? Se o ator é alguém que comprou a casa ali na pandemia e está pensando em mudar, esse cara ele é afetado, porque ele tem uma dívida muito barata. Né? Então, ele tem o que a gente chama de lock-in. Ele está travado numa taxa muito barata. Então, quando ele for fazer um upgrade de casa, todo o endividamento dele aumenta, então ele tem um impacto real na vida dele. Então, isso acaba tirando um pouco dos vendedores do mercado, porque o cara não vende a dele, porque ele não tem como comprar. Ou se ele comprar, ele vai pagar mais caro na mesma casa do que ele já tem. Agora, para o cara que está entrando, a gente tem um efeito que é muito mais psicológico do que real. O cara que está entrando, se a gente olhar a série histórica de Orlando, pegar os últimos 50 anos, é de 5% de crescimento ao ano. Se a gente pega os últimos 10, dá 8% de crescimento. Mas se a gente pegar, de novo, 50 anos de série e acreditar que ela vai quebrar agora, não tem nada que indique que essa série vai ser quebrada. E aí você vai lá, vai fazer um financiamento com 30% de entrada. E você depois botar na conta, gostar de fazer conta, você vai ver que é muito mais barato você comprar ela agora, mesmo com juros mais altos, e depois você refinanciar no momento correto, do que esperar. Assim, esperar vai te cobrar um preço caro ali na frente. Mas, acima de tudo, esperar ter uma aposta.
E eu não gosto de aposta. Eu sempre perdi aposta, então eu não gosto de aposta. É que nem o cara que fala, eu vou esperar o dólar cair. Pode cair, pode não, pode subir. Então eu não gosto de aposta. Eu gosto de olhar indicadores primários e tentar tomar decisão com base em indicadores primários olhando para trás. Então, de novo, depende um pouco do fator. E a gente, às vezes, fala, tá caro. Na década de 80, a taxa média de juros era 12,7. Na média, você bateu mais. Na década de 90, acho que foi 8 em alguma coisa. Depois, no início dos anos 2000, 6 em alguma coisa. E aí, os anos 10, né? Esse sim ficou um pouco abaixo de 5. Mas a gente está saindo de uma pandemia, então a gente acaba olhando para aquela taxa, que era uma taxa de juros negativa, porque a inflação era maior do que os juros. Não dá para comparar contra aquele período, né? Então, eu acho que o impacto ele é muito mais psicológico do que real. Faz sentido, Tris? Você acha que... Posso dar um exemplo rápido aqui, Claro. que eu creio que ajuda a todos nós, o entendimento também. 2021, a gente conseguiu juros a 2,87%. Em 2021. Em Massachusetts, todo mundo queria comprar casa, gente. Eram juros. E hoje, eu estou vendo pessoas que querem vender essas casas, que é a dívida barata, e ir por uma outra, onde a realidade mudou. Tem inflação, e a gente sabe disso. Eu vou fazer uma pergunta extra. Qual seria a sua indicação para digamos, uma cara pessoa... que está travado na taxa? Exato. Então, é uma indicação que ela não é tão simples de implementar. Mas é um dinheiro tão barato que eu só sairia dessa casa se eu pudesse comprar outra sem vender essa. Eu transformo essa em renda passiva, porque, obviamente, o aluguel ele tem uma conexão enorme com a taxa de juros, porque a taxa de juros é um componente inflacionário, então o aluguel acaba acompanhando de alguma forma, você tem uma contaminação, e aí você vai ter uma margem ali adicional para pagar os teus juros mais caros, ou seja, você bota um inquilino para pagar essa diferença de juros da tua casa nova. Agora, obviamente, nem todo mundo consegue mudar de casa sem vender. Com certeza. Pessoal, nós temos Sim. 0 minutes. É importante lembrar também que não existe uma receita de bolo no mercado imobiliário, né? Quando a gente está conversando com um profissional, a gente vai buscar a melhor opção de investimento dentro do seu bolso. E não é porque o seu amigo investiu em algo que aquela é a melhor opção para você. Então, o profissional da área vai conseguir, dentro do seu cenário, te indicar a melhor opção. Às vezes, a construção já está no final, mas você só quer morar naquele bairro. Às vezes, você tem aquele dinheiro para investir, enfim. É importante levar tudo isso em consideração e não só, né, essa aqui é a melhor opção, porque a gente tem muitos fatores aí variáveis no investimento. Bom, quero agradecer você. Se alguém tiver alguma pergunta, eles estão aqui conosco. Até o final. Obrigada. Muito obrigado. do evento. Muito obrigado a todos. Pode levar, vamos ver.